No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre a proposta da Amazon para se tornar a principal patrocinadora do Flamengo. Preciso te atualizar também sobre os números de torcida para São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos depois de 4 rodadas de cada um como mandante no Campeonato Paulista. Tem informação sobre Alexandre Matos e Atlético Mineiro, além da minha análise da derrota do São Paulo na estreia da Libertadores e da vitória no sufoco do Vasco da Gama, com muitos pedidos pela demissão de Abel Braga. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje, em vez de pedir qualquer coisa para vocês, quero agradecer pelo número de participações, de acessos nos vídeos e também para todo mundo que já se inscreveu por aqui, número de inscrições bem grande e daqui a pouco a gente chega a 700 mil inscritos no canal do Nicola. Bom, para começar o vídeo eu quero falar sobre Alexandre Matos e a possibilidade de ele se tornar em breve diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. Conversei com o Alexandre Matos por telefone antes de gravar esse vídeo e ele me confirmou que ao longo dessa quinta-feira esteve reunido com o presidente Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético Mineiro, no escritório de advocacia do Sérgio em Belo Horizonte. Ele garantiu que foi lá com amigos para conversar, para colocar o papo em dia e negou que exista qualquer negociação. Mas me permito imaginar que essa conversa também tem a ver com o interesse do Atlético Mineiro em contratá-lo. O Galo nunca escondeu, desde a saída do Rui Costa, que pensa em Alexandre Matos como diretor executivo, como alguém que vai tocar o projeto de transformação do futebol do Atlético Mineiro. Nesse contato por telefone, o Matos me confidenciou que é muito amigo do Sérgio Sete Câmara e há bastante tempo. O presidente do Atlético, por exemplo, esteve no casamento do Alexandre Matos coisa de 2 ou 3 anos atrás e desde então essa amizade só ficou ainda mais forte. Dá para dizer sim que o Atlético Mineiro quer a contratação do Matos, mas nesse exato momento o Matos ainda aguarda uma confirmação a respeito do visto de trabalho para que ele possa ou não trabalhar à frente do Reading, time da segunda divisão inglesa que desde o fim do ano passado decidiu contratá-lo. O grande ponto é que esse visto de trabalho, que é extremamente necessário para que ele possa estar na Inglaterra atuando como um gestor, como um diretor executivo, esse visto ainda não saiu. Tem 3 problemas que têm dificultado a saída desse visto. Primeiro deles, o fato de o Reino Unido estar deixando a União Europeia. Depois, a epidemia do coronavírus e, para completar, um embargo financeiro que impede o Reading de contratar jogadores. Pelo que eu senti do Alexandre Matos, se não houver qualquer definição em relação a esse visto de trabalho até a semana que vem, ele pode sim aceitar o convite do Atlético Mineiro para formar ao lado do Sampaoli uma dupla extremamente interessante, de um dos caras mais vencedores do futebol brasileiro nos últimos anos, o Alexandre Matos, com um técnico que fez muito barulho na temporada passada à frente do Santos. Quero falar agora sobre a classificação do Vasco para a terceira fase da Copa do Brasil nessa quinta-feira no Maracanã. Vitória bem apertada com gol de Germancano, o argentino que tinha tudo para sair como herói, mas quase se tornou vilão depois de tantos gols que perdeu. E por falar em vilão, alguém que está com um filme extremamente queimado com o torcedor é o Abel Braga. Mesmo com a passagem para a terceira fase, o torcedor do Vasco, assim que o apito final soou, começou a pedir a demissão, a saída de Abel Braga por não concordar com a forma como o time joga. O curioso é que a escalação inicial do Vasco, especificamente para esse jogo, foi das melhores. Eu nem discordo da forma como ele montou o time, mas o comportamento do Vasco da Gama ao longo dos 90 minutos é um comportamento muito ruim. O Vasco está longe de ser um ótimo time, um grande elenco, de brigar por títulos, mas tem a obrigação de jogar mais e o Abel Braga sim tem culpa nessa história. Não dá para imaginar que ele será demitido por agora, mas diante de tanta pressão dá para dizer sim que o Abel vai correr perigo a curto e médio prazo. Classificação importante para o Vasco porque entram mais R$1,5 milhão nos cofres do clube, cofres bastante esvaziados, com enormes problemas financeiros. O Vasco tem tentado colocar a casa em ordem e tem muita grana pendente com os jogadores. Cheguei a gravar um vídeo em que eu conto um pouquinho da situação financeira do clube e a exigência por parte dos jogadores dos salários em dia, até para honrar uma promessa feita pelo presidente Alexandre Campelo no fim do ano passado, de que os salários seriam todos quitados. Bora falar agora sobre a estreia do São Paulo na Libertadores da América. Tudo parecia às mil maravilhas nos primeiros 45 minutos. O Pato chegou a abrir 1-0 no jogo contra o Binacional, jogo no Peru, na altitude de 3.840 metros da cidade de Juliaca,
mas no segundo tempo a coisa mudou radicalmente. São Paulo, que desperdiçou grandes chances no primeiro tempo, foram pelo menos mais 3 chances claríssimas para abrir um placar maior. Veio o segundo tempo e a bola do São Paulo passou a desaparecer. O Binacional, que é muito fraco, conseguiu o gol do empate e ainda teve a oportunidade, a chance de, num chute de fora da área, garantir a virada por 2-1. Derrota extremamente ruim do ponto de vista da classificação, ainda mais levando em consideração toda a fragilidade do elenco. Dá para imaginar que a LDU e o River Plate, outros times do grupo, vão ter enormes oportunidades de fazerem 3 pontos jogando no Peru. O São Paulo, a partir de agora, tem a obrigação de fazer 3 pontos na partida contra a LDU, primeira partida dentro de casa, no Morumbi, depois confronto contra o River Plate na condição de visitante, jogo com portões fechados. São Paulo vai criar para si uma enorme responsabilidade de pontuar depois de perder para o pior time do grupo. E perder na estreia do São Paulo na Libertadores tem sido algo comum. 5ª derrota consecutiva do São Paulo nas últimas 5 estreias de Libertadores. As outras derrotas foram para Tajeres, Atlético Nacional, Atlético Mineiro e Toluca. Aproveitando que falei sobre o São Paulo, quero atualizar para você a situação de público referente aos 4 grandes de São Paulo no Campeonato Paulista. Me baseei no fato de os 4 já terem feito 4 partidas como mandante cada um no Campeonato Paulista, para comparar se eles têm mais público nessa temporada em relação à temporada passada, especificamente no Campeonato Paulista. E a notícia é boa para os São Paulinos e péssima para os outros 3 grandes. Somente o São Paulo conseguiu melhorar sua média de público no estadual, levando em consideração jogos como mandante na comparação com 2019. Palmeiras, Corinthians e Santos todos reduziram sua média de público na comparação com o ano passado. Quero começar falando justamente dos números do São Paulo, que teve 12.576 pagantes de média na temporada passada, em 2020. São 24.627 pagantes. O São Paulo quase dobrou seu público. É bem verdade que a média do São Paulo na temporada passada era horrorosa. 12 mil pagantes para um estádio com capacidade para 60 mil significa estádio vazio e quase prejuízo a cada partida. Mas os 24 mil desse ano tem tudo a ver com a recuperação do time, que até o jogo contra o Binacional estava causando uma boa impressão em relação ao seu torcedor. Quero falar também sobre o Corinthians, que tinha média de público de 30.704 pagantes na temporada passada. Veio 2020 e nos seus 4 primeiros jogos como mandante na Arena em Itaquera, essa média caiu para 27.509 pagantes, ou seja, o Corinthians perdeu 3 mil torcedores de média na comparação com o ano passado. Um dos públicos nessa temporada bastante ruim é que foram só 17.128 pagantes no empate em 1-1 contra o Santo André na quarta-feira da semana passada. Esse jogo quase deu prejuízo para o Corinthians, tirando todos os descontos, sobraram apenas R$ 127 mil de receita líquida para o Timão. Quero falar agora sobre o Santos, que teve 14.200 pagantes de média nos 4 primeiros jogos do Campeonato Paulista do ano passado, dentro de casa. Nessa temporada, esse número baixou para 10.003 pagantes. Isso tem tudo a ver com a saída de Jorge Sampaoli, que causava enorme expectativa no torcedor, e a chegada do Jesualdo Ferreira, técnico português que ainda não conseguiu empolgar o torcedor santista. Para fechar, preciso te atualizar sobre o Palmeiras, talvez a situação mais delicada dos 4 grandes. O Palmeiras tinha média no ano passado de 29.106 pagantes por partida. Já a média desse ano é de 18.886. A gente está falando de uma diferença superior a 10 mil pessoas por jogo de média, ou seja, o Palmeiras perdeu 10 mil torcedores a cada partida em comparação com o ano passado. Isso tem muito a ver, na minha opinião, com a perda de expectativa do torcedor. O torcedor do Palmeiras se acostumou a cada novo ano comemorar vários reforços. Para essa temporada, o Matias Vinha foi o primeiro reforço e o Rony acaba de chegar como o segundo reforço da temporada. A aposta é nos jogadores mais baratos, a aposta é em atletas da base, mas o torcedor palmeirense anda um pouco desconfiado. E a maior prova disso é de que essa é a menor média de público do Palmeiras em início de temporada desde a inauguração do Allianz Parque. O Palmeiras iniciou seu primeiro ano jogando no Allianz Parque em 2015 e tinha na oportunidade uma média de 25.806 pagantes. Já em 2016, a média era de 20.006 pagantes. Em 2017, 27.736. Em 2018, a melhor média, 30.454 contra 29.106 pagantes da temporada passada. Todos esses números seguindo esse mesmo critério dos 4 primeiros jogos como mandante no Campeonato Paulista. Para fechar, chegou a hora de falar sobre a possibilidade de a Amazon, empresa mais valiosa do mundo, se tornar nos próximos dias patrocinadora do Flamengo.
Patrocínio Master, o principal patrocínio do Flamengo. Vocês têm me perguntado há vários dias sobre esse assunto, como ainda não tinha conseguido obter nenhuma resposta do pessoal do Flamengo, esperei para gravar e hoje tento trazer o máximo de informações que eu consegui colher. Só para lembrar que o Paparazzo Rubro-Negro foi o primeiro a falar sobre a possibilidade de o Flamengo ter um novo patrocinador Master e o Globoesporte.com foi o primeiro a publicar que as negociações eram com a Amazon. E as negociações, dá para dizer, estão bem próximas de um acordo. O que falta são pequenos detalhes burocráticos, parte diminuta do contrato. Depois o Flamengo vai submeter esse contrato ao Conselho Deliberativo e se houver aprovação do Conselho, o Flamengo anunciará a Amazon como sua nova patrocinadora Master por valores muito superiores aos 15 milhões de reais fixos pagos pelo banco BS2. A expectativa é de que o Flamengo fature entre 35 e 40 milhões de reais por temporada com esse patrocínio, um valor menor apenas do que é pago pela Crefisa ao Palmeiras, mas aí tem uma outra questão também que envolve política. A Leila Pereira, que é dona da Crefisa, tem pretensões de se tornar presidente do Palmeiras a partir de dezembro de 2021, então é um outro tipo de patrocínio. Vale lembrar que hoje, onde menos o Flamengo arrecada é justamente com o seu patrocinador Master. Se o martelo for batido com a Amazon, essa diretoria resolverá um problema bem antigo, até porque quase todas as outras receitas vão muito bem, obrigado. O Flamengo fatura muito com bilheteria, com sócio-torcedor, com vendas de jogadores para o exterior, direitos de transmissão também sempre foram uma grande receita no Flamengo. Falta a situação do patrocínio. Esses 15 milhões de reais fixos que o BS2 paga são bem pouco, levando em consideração que o contrato é por uma temporada. Recentemente até o BS2 ampliou seu contrato com o Flamengo e passou a ser o parceiro também do time feminino e também das categorias de base. E é a partir daí que pode surgir o único empecilho, o único problema para esse acordo com a Amazon. O que o Flamengo tenta no momento é convencer os executivos do banco BS2 a mudarem de espaço dentro da camisa do Flamengo. Saírem do peito, que é a propriedade mais cara, e passarem a ocupar a manga, a única que ainda segue vaga em todo o uniforme rubro-negro. Se isso acontecer, dá para manter o BS2, ainda que óbvio com outros valores, com condições de negócio bem menores. O Flamengo não vai conseguir cobrar 15 milhões de reais para ter um patrocinador na manga, mas seria uma forma de manter o BS2, que foi parceiro nos últimos meses. Vale lembrar que o contrato com o BS2 termina no fim desse ano e os outros parceiros comerciais do rubro-negro nesse momento são MRV Engenharia nas costas, Sportbet.io na clavícula, Azeite Royal no calção, TIM no número da camisa, Total na barra da camisa, além da Orthopride no meião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, dá esse moral pra mim. Aperta o botãozinho de inscreva-se, esse botãozinho vermelho que aparece durante todo o vídeo fica localizado por aqui. Aproveita e aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, dúvida, pergunta, seja lá o que for. E quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando lá os vídeos que eu faço por aqui. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!